Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos ao Follow Him Favorites. Aqui é onde John e eu compartilhamos uma história para acompanhar a lição de cada semana. John, estamos nas sessões 85, 86 e 87. Vi um versículo na sessão 85 que me lembrou uma história. Vou ler o versículo para vocês e depois contar a história. Na verdade, são os versículos 1 e 2, onde o Senhor diz: é dever do secretário do Senhor, a quem ele designou, conservar uma história e um registro geral da igreja de todas as coisas que ocorrem em Sião, e de todos os que consagram propriedades e legalmente recebem heranças do bispo, e também seu modo de vida, sua fé e obras, assim como dos apóstatas que apostatarem depois de haver recebido suas heranças. Bem, isso me fez pensar nesta história. É do elder Quentin L. Cook. Ele fala sobre ter 25 anos e ir a 2 funerais seguidos. Quero que vocês ouçam isso. Ele disse: eu tinha 25 anos, acabara de me formar na Faculdade de Direito de Stanford. John, isso é incrível. Ele disse: eu tinha acabado de começar a trabalhar em um escritório de advocacia. Passava meus dias de trabalho com pessoas altamente instruídas que haviam acumulado bens materiais significativos. Não sei se me encaixo nessa categoria, John, de pessoas que acumularam bens materiais significativos. Significativos. Tenho um jato particular, mas é deste tamanho, e tem escrito Mattel no canto inferior direito. Voam pelo meu escritório todos os dias. Ele diz que, no geral, eram pessoas gentis, graciosas e atraentes. Ele disse que os membros da igreja com quem convivia eram muito mais diversificados. Poucos deles tinham riqueza material. Eram também pessoas maravilhosas e tinham um propósito na vida. Ele disse que foi nessa altura que teve 2 funerais seguidos. Um era um homem que ele chama, nesta história, que está na revista Ensign de março de 2017, creio eu. Ele chama o primeiro homem de rico e o outro de fiel. Ele diz que esses 2 funerais ficaram gravados em sua mente porque esclareceram, creio eu, para ele, que era jovem na época, o significado das escolhas que as pessoas têm diante de si. O elder Cook, que conhecemos e amamos, está em uma encruzilhada em sua vida. Esses 2 funerais fizeram a diferença. Aparentemente, ele disse que tanto o homem rico quanto o fiel serviram em missões quando eram jovens. Segundo todos os relatos, ambos foram missionários dedicados. Depois de frequentarem a faculdade, suas vidas começaram a divergir. Rico se casou com uma mulher bonita que, com o tempo, tornou-se menos ativa na igreja. Fiel se casou com uma mulher igualmente bonita, que era completamente ativa na igreja. Mais do que qualquer outro fator, essa decisão moldou as decisões restantes de suas vidas. Agora vou compartilhar mais sobre Rico. Ele tinha um ótimo relacionamento com as pessoas. Ele se importava muito com as pessoas. Começou a trabalhar em uma grande empresa americana e acabou se tornando presidente da empresa. Ele tinha uma renda alta e morava em uma casa muito grande e bonita, situada em um terreno espaçoso. É por isso que decidi chamá-lo de Rich. Seria justo dizer que suas escolhas profissionais não foram apenas boas ou melhores, mas foram as melhores. Suas escolhas familiares e religiosas, no entanto, não foram tão boas. Ele era um bom homem e não se envolvia em escolhas pessoais que fossem em si mesmas mas suas escolhas familiares e a influência sobre seus filhos concentravam-se quase exclusivamente na educação e no emprego. Essencialmente, as virtudes do currículo, que são tão valorizadas no mercado de trabalho. Seus filhos embarcaram em excelentes carreiras. No entanto, eles não permaneceram ativos na igreja.
Todos se casaram com mulheres jovens que não são membros. Não conheço todos os detalhes sobre seus filhos, mas em todos os casos, esses casamentos terminaram em divórcio. Rich e sua esposa se tornaram menos ativos. Eles estavam envolvidos principalmente em atividades sociais e comunitárias de alto nível. Ele sempre se considerou um membro da igreja e tinha orgulho de sua missão, mas não frequentava a igreja. De vez em quando, ele contribuía para projetos de construção e ajudava os membros em suas carreiras. Ele era uma influência de honestidade, integridade e boa vontade em todos os cargos que ocupou. Seu funeral foi em uma capela não denominacional em um cemitério. Executivos de alto escalão e dignitários compareceram ao funeral, incluindo o governador do estado onde ele morava. Com exceção de seus filhos, netos e eu, todos os presentes tinham mais de 50 anos. Foi um funeral sombrio. Os princípios básicos do plano da felicidade não foram ensinados. Pouco se falou sobre Jesus Cristo. A vida de Rich baseava-se quase exclusivamente nas virtudes de seu currículo. Ok, agora, ouve isso, John. Em quantos funerais do tipo a seguir você já esteve? As decisões profissionais de Faithful foram muito menos bem-sucedidas. Ele se esforçou para abrir um pequeno negócio, mas o negócio quebrou e ele perdeu tudo. Posteriormente, ele criou um pequeno negócio, mas mal conseguia pagar as contas. Ele tinha uma casa muito pequena, mas adequada. Gostava do seu trabalho e de interagir com as pessoas. Sua carreira era boa e certamente satisfatória, mas não se destacava. Não era uma carreira com virtudes para colocar no currículo. Por outro lado, suas escolhas familiares e religiosas foram as melhores. Ele e sua esposa eram totalmente ativos na igreja. Ele serviu, conforme chamado, muitas vezes como professor, frequentava o templo com frequência e era um fiel portador do sacerdócio. Ele tinha relacionamentos maravilhosos, especialmente com sua grande família e seus muitos netos. Todos eles eram bem educados, mas sua ênfase principal para eles era viver uma vida semelhante à de Cristo. Na aposentadoria, ele e sua esposa serviram juntos em uma missão, e apesar das provações que enfrentou, incluindo a morte de um filho na Segunda Guerra Mundial, ele alcançou satisfação e alegria ao longo da vida, por causa do propósito e do significado que sua família e o Evangelho de Jesus Cristo lhe proporcionaram. Agora, ouça isso, John. Seu funeral na Capela da Ala foi grande e alegre. Pessoas de todas as idades compareceram, incluindo um grande número de netos e jovens a quem ele havia servido. O plano de felicidade foi ensinado e o Salvador foi o centro do serviço. Foi um funeral exemplar dos santos dos últimos dias. Os discursos foram sobre o caráter dele, sua bondade, preocupação com os outros, fé e amor pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, ouçam o que o Elder Cook disse. Eu mencionei que esses 2 funerais aconteceram em um momento decisivo para mim. Eu havia servido em uma missão, amava a igreja, estava começando minha carreira e ficando impressionado com aqueles que tinham sucesso material e profissional. Percebi que as escolhas que estava fazendo definiriam minha felicidade nesta vida e determinariam o legado que deixaria. Também percebi o significado eterno das escolhas que tinha diante de mim. Ficou claro para mim que as escolhas têm significado eterno. O mais importante para mim sobre a vida que acabei de descrever é que percebi que as escolhas mais significativas podem ser feitas por todos, independentemente de seus talentos, habilidades, oportunidades ou circunstâncias econômicas,
Percebi que para mim, meus futuros filhos e todas as pessoas que eu teria a oportunidade de influenciar, colocar o Salvador, minha família e a igreja em primeiro lugar, era essencial. Fazer isso resultaria em uma vida boa e podemos ver o caminho que o Elder Cook escolheu. Sim, Não podemos? que coisa incrível encontrar aos 25 anos, numa idade tão decisiva da vida. Você consegue imaginar se o Elder Cook tivesse decidido que estava nisso pelo dinheiro e pela carreira? Como ele chamava esse currículo? Virtudes do currículo. Sim, é isso que o mundo quer ver em um currículo. Sim, não era como o homem a quem ele chamava Rich. Não era como se ele fosse um mau tipo. Ele não era um mau tipo. Sim, Tinha prioridades diferentes. Acho, John, que isso remonta ao fato de que o Senhor quer que conheçamos aqueles que são consagrados, seu modo de vida, sua fé e suas obras. É importante que isso seja registrado por causa de momentos como o que o Elder Cook teve. sim, poderíamos chamar isso de virtudes do currículo celestial. Você está certo. Você chega ao céu. Aqui está meu currículo, certo? De 2009 a 2011 fui professor primário. Deixe-me entrar. Oh, você está dentro. Você está dentro. Sim, está tudo bem. Ei, esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. Chama-se Follow Him. Você pode obtê-lo onde quer que obtenha seus podcasts. Estamos com o Dr. Bob Freeman esta semana. Ele é um estudioso de santos, santos dos últimos dias e guerra. Ele traz consigo algumas histórias maravilhosas para este episódio. Esperamos que você se junte a nós lá com ele. Depois, volte na próxima semana e faremos outro Follow EM Favorites.